Olá, pessoal que está se preparando aí para o Enem. Hoje o nosso assunto é coesão textual. Com certeza você já ouviu falar nisso, na escola você já trabalhou, só que aqui nós vamos retomar esse conteúdo trabalhando dentro de textos do Enem, tá? Então a primeira parte eu vou mostrar rapidamente a teoria aqui, bem rapidinho, mas o nosso foco é como você vai conseguir escrever utilizando os elementos linguísticos necessários para atender à sua intenção discursiva. Ou seja, como é que você vai conseguir agradar a pessoa que vai ler a sua redação a partir das palavras que você escolhe para escrever o seu texto, tá bom? Vamos aqui para frente para a gente ver a primeira parte. Olha só, na nossa definição, o que é a coesão? As corretas conexões gramaticais correntes entre palavras, orações, períodos, parágrafos e partes maiores de um texto. Todas as vezes que nós nos dispomos a escrever, nós precisamos de alguns elementos que vão fazer com que esse texto tenha continuidade. Para que você não fique no mesmo assunto dizendo a mesma coisa, eu vou precisar de palavras para isso. Por exemplo, além disso, portanto, por isso, por essa razão, porque, o mesmo, ele, ela, para se referir ao que já foi mencionado. Então você sempre vai recorrer a palavras para dar continuidade ao seu texto. É isso que trabalha a coesão, é isso que nós vamos ver na prática nesse vídeo aqui. Quais são os tipos de coesão? Rapidamente, nós vamos ter a coesão por anáfora, a coesão por catáfora, a coesão por sinonímia, a coesão por hiperonímia, coesão gramatical, que são os conectivos, as conjunções que você aprendeu lá na escola. Nós vamos ter também a elipse e nós vamos ter a coesão substitutiva. Lembrando que aqui esses nomes não é o foco dessa nossa aula, mas a gente vai mencionar alguns deles em textos para você entender como é que funciona a coesão textual. Olha aqui um caso de uma anáfora. Chamamos de anáfora quando a gente usa uma palavra para se referir a um termo que você já mencionou na sua redação, para evitar que você repita esse mesmo termo, essa mesma palavra. Então você emprega uma palavra substitutiva, uma palavra que seja sinônima, uma palavra que faça alguma referência a ela. Veja que a palavra elas está se referindo a crianças e mulheres, para que você não tenha que dizer até quando crianças e mulheres continuarão sendo vítimas de abusos? Até quando nada será feito por essas crianças e mulheres? Olha como o seu texto ficaria um pouco mais longo e até um pouco mais maçante, um pouco mais cansativo, se você tivesse que repetir determinadas palavras ou expressões. Então aqui a palavra elas se refere a crianças e mulheres que já foi mencionadas. Quando se refere a coisas que já foram mencionadas, a gente vai chamar de uma anáfora, que é a contrapartida da catáfora. Um recurso bem interessante, muitas vezes usado na introdução, tá? Catáfora porque anuncia o tema, tá? Então o elemento é posto após, olha que o elemento de coesão, o maior bem, é anunciado depois, portanto é uma catáfora. Sinonímia é quando você está escrevendo o seu texto, aí você não quer repetir aquela palavra que você já mencionou e você procura uma palavra que seja sinônima, tá? Por exemplo, o povo é responsável pelo governo que merece. Essa frase faz jus às pessoas. Olha que a expressão pessoas se refere a quem? Se refere à palavra povo. E olha que a palavra eleitos se refere a quem? Eleito se refere à palavra governo, né? Que coloca no poder os eleitos, exatamente, se refere à palavra governo. Você pode dizer, mas governo está no singular e eleitos está no plural. Mas aqui não tem problema, porque o verbo que se refere a essa palavra está fazendo a concordância, os eleitos que lá estão e não que lá está, certo? Então não tem problema se você retoma uma palavra mencionada colocando-a no plural, tá? Vamos para frente. Nós temos agora aqui um exemplo de hiperonímia em uma redação que fala sobre a Amazônia. E quando você lê aí, a Amazônia pede socorro. A floresta
clama por respeito e prudência. Veja que floresta é uma hiperonímia, ou seja, uma palavra maior, hiper, grande, maior. Ela se refere à Amazônia. A Amazônia faz parte do conjunto de florestas. Então a palavra floresta engloba a palavra Amazônia. Tá certo? É como se eu dissesse que menino e menina fazem parte de uma palavra maior, chamada crianças. Como se eu dissesse que laranja, maçã fazem parte de um grupo maior, que é chamado de frutas. Então, o mesmo caso acontece aqui. Também é um ótimo recurso de você usar a coesão textual. Também podemos ter aqui um tipo de coesão elíptica ou coesão por elipse. O que é que vem a ser a coesão por elipse? Ao longo da história, a linguagem humana foi pensada e conceituada de diversas maneiras. Nesse sentido, tem-se 3 concepções reconhecidas como principal. 2 pontos. Como representação do mundo e do pensamento, como forma de ação ou interação, como instrumento de comunicação. Professor, onde é que está a elipse? Veja que quando o candidato disse tem-se 3 concepções reconhecidas como principais, ele não precisou dizer aqui, olha, depois dos 2 pontos, a concepção como representação do mundo e do pensamento, a concepção como forma de ação ou interação, a concepção como instrumento de comunicação. Então, não precisou ele repetir a palavra concepção disso, concepção daquilo, concepção daquilo. Por quê? Porque tornaria o texto um pouco mais cansativo. Tá? Então, optou-se aí pela elipse. Uma forma de você resumir um pouco mais o seu texto, mas ao mesmo tempo não deixar de fora a tentativa de você proporcionar essa discussão com o seu leitor. Ou seja, de você estabelecer a comunicação, a interação com ele. Tá certo? Aqui nós temos a coesão, uma das mais conhecidas, que é o que a gente também chama de coesão gramatical, tá? Qual que fala muito de coesão referencial e coesão gramatical, que também são as conjunções que você usou lá na escola quando trabalhou conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, tá? Então aqui a gente vai ver alguns exemplos, todos eles dentro de trechinhos de redações dissertativas feitas por alunos candidatos ao Enem de vários anos aí, tá? É necessário preservar, pois, agindo assim, garantiremos o futuro às gerações futuras. Olha, pois, conjunção conclusiva, lembra disso? Fazer o bem não é só importante, mas também vital, mas também, cuidado, que aqui a conjunção é mais também. Ela é uma conjunção aditiva. Se fosse só o mais, seria adversativa. A limpeza urbana depende de bons serviços prestados pelo governo, através da contratação de servidores específicos para essa área, assim como de nossa civilidade. Porque, e aí você vai ter a conjunção porque, que está aqui, ó, causal, somos nós que sujamos o ambiente no qual vivemos. A gente vai ter uma aula específica para falar sobre esses pronomes que, quem, o qual, cujo, que muita gente usa só o que. É o que é uma coesão substitutiva? É quando você utiliza uma palavra ou um grupo pequeno de palavras, uma locução, que substitui toda uma oração. Tá? Esse também é um recurso muito importante para você que quer dizer tudo escrevendo pouco. Olha só, há educadores que dizem que os alunos de hoje não gostam de ler nada. Mas será coerente pensar assim? Olha a palavra assim, como ela foi bem empregada, estrategicamente bem utilizada, para que não houvesse a necessidade de você repetir a frase anterior. Já pensou se você falasse: há educadores que dizem que os alunos de hoje não gostam de ler nada, mas será coerente pensar que realmente eles não gostam de ler? Ou eles não gostam de ler nada? Então veja que a palavra assim, ela corta e ao mesmo tempo ela resume isso que você já havia falado, certo? Olha esse outro caso. Todos nós somos responsáveis pela coleta de lixo.
Atribuir a responsabilidade só aos agentes de limpeza ou ao governo é hipocrisia. Devemos repensar nosso dever de cidadão para não fazer o quê? O mesmo. Essa palavra mesmo, ela é bem colocada principalmente quando você encerra uma afirmação, tá? Resume tudo isso que nós mencionamos na frase anterior sobre a responsabilidade da coleta de lixo, tá certo? Então esses são alguns exemplos de coesão que a gente utiliza quando está escrevendo textos no Enem, tá? Chama a atenção de vocês para o caso de que, quando nós estamos escrevendo a redação do Enem, eu não vou pensar na hora da produção se eu estou fazendo uma coesão por anáfora, por catáfora, por substituição. Na verdade, eu não penso muito no conceito. O que você faz é, quando escreve o rascunho, você observa se as palavras a que você está se referindo, para não repetir, elas fazem melhor sentido do que outras. E é por isso que nós temos aqui essa pergunta. Que tipo de coesão usar? Por quê? Porque às vezes eu posso empregar uma palavra no lugar de outra, mas ela não faz sentido. Já imagine, por exemplo, o seguinte. Você está falando no seu texto sobre uma criança e você diz: o menino pedia esmola. Aí você coloca: esse ser humano necessita de compaixão. Ser humano se refere à criança. Deu certo, né? Deu certo. Esse ser humano precisa de compaixão. Ele é um ser humano, então ele precisa ser acolhido, tá? Mas, se você diz assim: a criança estava brincando. Esse ser humano é lindo. Olha que ser humano, para se referir à criança nesse segundo exemplo, já não ficou tão interessante. O que é que eu poderia colocar? Ela é linda. Ela é a criança. Tá? A criança está brincando no parque. O indivíduo é tão lindo. O indivíduo, para se referir a uma criança, não coube dentro dessa situação específica. Tá? Então, é sempre necessário pensar aqui, ó, no tipo de coesão. Vamos aqui colocar os 3 casos que eu havia mencionado sobre a palavra mesmo, né? A gente vai ver aqui o que é que deu certo e o que é que não deu certo quando a gente usa a palavra mesmo. Então vamos lá. No primeiro caso, o jovem eleitor deve olhar para o futuro da pátria com um olhar racional, mas ele nem sempre o faz em relação ao mesmo. Tentativa de usar o mesmo no final da frase. Mas quando você lê a segunda oração, essa oração adversativa, né? Vocês estão vendo aqui a conjunção, ela é adversativa em relação à coordenada, a primeira. Quando você faz essa leitura, você observa que esse é o mesmo empobreceu o texto, tá? Seria interessante parar aqui em faz, ó. Mas ele nem sempre o faz. O jovem eleitor deve olhar para o futuro da pátria com um olhar racional, mas ele nem sempre o faz. Ou então, mas ele nem sempre faz isso, né? Isso que se refere, seria até uma coesão substitutiva, está se referindo a o que está sendo dito aqui sobre o jovem eleitor, tá certo? Então, o faz em relação ao mesmo não foi uma tentativa que funcionou. Então, é isso que você tem que olhar quando estiver trabalhando lá no seu rascunho, tá certo? Olha aqui o segundo caso. A internet nos permite o acesso a todo tipo de conhecimento, mas o mesmo não é aproveitado. Olha que nesse segundo caso, eu até poderia dizer que, se eu for comparar com o primeiro, o mesmo já fica mais bem colocado. Causa uma eufonia, soa até melhor. Agora eu chamo a atenção em outro caso aqui. Veja que esse candidato, ele optou por colocar um ponto e depois colocar a segunda oração. Isso é possível? Sim. Ah, mas não é uma conjunção adversativa? É. Mas aqui a frase é muito longa e ele optou por uma pausa maior. Não tem nenhum problema, tá? A frase de cima também é uma frase longa, mas ele optou por uma pausa menor. A questão da pausa fica a seu critério conforme a importância que você está dando para a sua frase. Se você achar que ela merece ter um ponto, para dar uma ênfase naquilo que você falou, você põe um ponto. Então, a internet nos permite o acesso a todo tipo de conhecimento.
Ele quis deixar essa frase bem clara. Então, ele fez um ponto. Quando se faz um ponto, a segunda oração tem como sujeito a palavra o mesmo. E aí já não é muito vantajoso, eu diria até que não é vantajoso, você começar uma segunda oração com o mesmo. Tá? E o que eu faço, professor? Já que você enfatizou a primeira frase, coloque o ponto e diga, mas ela não é, aliás, não, ela não. O mesmo se refere ao tipo de conhecimento, é masculino. Mas o mesmo, aliás, mas ele não é aproveitado. A internet nos permite o acesso a todo tipo de conhecimento. Mas ele não é aproveitado. Os discursos de ódio estão em moda nas redes sociais e o mesmo está acabando com as relações sociais. Olha que aqui o mesmo não ficou bom. Tá? Aqui a gente já percebe. Discursos de ódio estão em moda nas redes sociais. Por que não você dizer? E está acabando com as relações. Aí, professor, relações sociais pode? Olha que sociais está aqui, sociais está aqui. Certo? Então, há uma repetição. Tá? E se não fosse a repetição, também haveria a rima na prosa, que prejudica um pouco o texto, tá certo? Não é interessante rimar na prosa. Deixa a rima para a poesia, tá? Então, eu podia dizer que discursos de ódio estão em moda nas redes sociais e está acabando com as relações sociais. Olha que eu poderia colocar a conjunção e omitir essa expressão, porque já está bem claro que eu me refiro aos discursos de ódio. Tá certo, turma? Então, aqui ficam as dicas finais. O que é que a gente pode levar para a prática dessa nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Primeiro, nós falamos aí sobre a repetição de palavras quando se escreve um texto. Eu sempre faço uma observação em relação à repetição, que em uma outra situação peculiar, você pode até repetir uma palavra quando você quer dar uma ênfase ao seu texto. Tá? O Brasil necessita de pessoas honestas. O Brasil precisa de pessoas dispostas a superar os problemas sociais. Eu posso, numa situação específica, até repetir essa palavra quando eu quero dar uma ênfase. Tá certo? Mas se não for esse o caso, e nunca use isso mais de uma vez na sua dissertação, tá? E se não for esse o caso, não repita de forma alguma palavras próximas uma das outras, quando você pode usar de outros recursos para fazer essa referência, tá? Procure palavras que não apenas substituam as que você já mencionou, mas que também satisfaçam seu interesse discursivo. É aquilo que eu falei quando eu dei o exemplo do menino. Troquei menino por indivíduo, troquei menino por ser humano. Né? Então, olhe se essa substituição bate com a sua intenção, bate com o contexto, bate com aquilo que você quer realmente dizer ou não, não faz sentido. Use sem medo a coesão discursiva, use sem medo a coesão por elipse e a coesão pronominal. Então, não tenho medo, meu Deus do céu, que palavra é que eu vou usar? Não sei um sinônimo, não sei um sinônimo, o que é que eu faço? Não use. Deixe em branco. Comece a frase pelo verbo, como se fosse um sujeito oculto, tá certo? Evite o emprego de referências que possam apenas soar bonito. Lembra da palavra o mesmo? Né? Então, use a expressão o mesmo quando você vê que está se encaixando. Eu comprei uma maçã, a mesma estava podre. Se encaixa, a mesma estava podre. Eu comprei uma maçã e ela estava podre. Comprei uma maçã, a fruta estava podre. Tá? Então, use o mesmo quando você percebe que ela vai se encaixar bem no seu texto. Isso vai acontecer, por exemplo, no finalzinho do texto. Tá? Nem sempre, mas muitas vezes acontece. Então, por hoje é só. Na próxima aula, próximo vídeo, a gente vai trabalhar a coesão dentro de um texto só. Tá? Uma redação de Enem maior, com vários elementos coesivos, e a gente vai perceber onde a coisa ficou bem feita, onde ela precisa de reparos. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!